Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Papo Aberto com você. O Amor é o Maior Sertão conclui uma série de episódios dedicados à obra Grande Sertão, Veredas. O foco principal recai sobre o relacionamento misterioso e desafiador entre os protagonistas, Riobaldo e Diadorim, que floresce em meio a batalhas e jornadas. A análise ressalta que esse sentimento profundo é uma força da alma que transcende definições tradicionais, operando sem gênero ou fronteiras. Para ilustrar essa intensidade, o texto cita a descrição de Riobaldo sobre o amor como uma morada recíproca entre as pessoas. A conclusão finaliza com a poderosa metáfora de que o amor em si é o maior sertão que existe. Vamos ouvir agora o último episódio Grande Sertão, Veredas de Guimarães Rosa. Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho fundo em uma das histórias de amor mais poderosas e misteriosas da nossa literatura. Talvez de toda a literatura, né? Talvez de toda a literatura. Riobaldo e Diadorim, em Grande Sertão Veredas. A nossa missão aqui é tentar entender o que faz essa relação ser tão visceral, tão inesquecível. E o ponto de partida que a nossa fonte traz é justamente o cenário. Exato. A gente pensa no sertão e, sabe, vem aquela imagem de secura, de morte, de brutalidade. Sim. Mas é bem ali, como o texto aponta, entre batalhas e travessias, que esse sentimento nasce. E essa, eu acho, é a primeira grande provocação da obra. O sertão não é um pano de fundo, tipo um palco passivo. Não mesmo. Ele é um personagem ativo, quase um ferreiro. A violência, a poeira, a sede, a morte sempre por perto, tudo isso funciona como uma forja. Uma forja, gostei da palavra. Não é que o amor deles acontece apesar do ambiente. A grande sacada é que ele só pôde chegar naquela intensidade toda por causa do ambiente. A dureza do mundo lá fora força uma conexão interna de uma pureza, de uma força raras. Ok, vamos desempacotar isso. Porque essa ideia, ela é bem contraintuitiva. Minha primeira reação, olhando assim, com uma lente mais atual, é pensar, isso não é amor. É uma espécie de, sei lá, trauma bonding. Uma dependência... Nascida do medo. Da sobrevivência. Isso. Um se agarra no outro porque o mundo ao redor é um inferno. É uma leitura justa? É uma leitura não só justa, como é uma das camadas que o próprio Riobaldo vive. Ele se debate com isso o tempo todo. Ele não sabe nomear o que sente. Exatamente. Parte da confusão vem daí. Isso é amizade? É admiração? É dependência? É amor? Mas a genialidade da obra está em mostrar que vai além. Não é só isso. Certo. Pensa no que significa a vida deles, concretamente. Numa emboscada, a sua vida depende da mira do outro. Sim. Significa dividir o último gole de água, significa que o único olhar de compreensão que você recebe em meses, sabe, vem daquela pessoa. É uma cumplicidade forjada no limite da existência. Exato. Não é um amor de jantar, de cinema. É construído no silêncio de uma vigília, na adrenalina de um tiroteio, na exaustão de uma marcha de dias. Essa partilha constante do risco. Do risco absoluto. Absoluto. Isso cria um tipo de intimidade que, em circunstâncias normais, a gente talvez nunca alcançasse. É uma lealdade existencial. O vínculo deles foi forjado a ferro e fogo, literalmente. E se o vínculo é forjado assim, sob essa pressão, faz todo sentido ele não se parecer com nada que a gente conhece, né? Com nada convencional. A fonte define assim: o amor ali é força de alma sem gênero, sem fronteiras. Essa frase é o coração de tudo. Muda tudo. Essa ideia de força de alma, para mim, parece uma tentativa de nomear o inominável. É uma escolha de palavras perfeita. Vamos quebrar em duas partes. Primeiro, força. Certo. Não é sentimento, emoção, é força. Algo que move, que dá energia, que sustenta. É o motor do Riobaldo. O que o impulsiona e o que o destrói. Exato. Uma força da natureza, como o vento. E a segunda parte, de alma, tira isso do plano físico, do social e coloca num plano tipo essencial, quase espiritual. É um elo que conecta as essências deles, o que eles são de verdade, por baixo da roupa de jagunço. E a consequência disso é parte mais radical, eu acho.
sem gênero, sem fronteiras. Peraí. A gente está falando de uma visão de amor que ignora completamente as categorias de gênero. Escrita no Brasil nos anos 50. Isso é incrivelmente radical. Porque se a conexão é de alma para alma, se é essa ressonância, então as construções sociais que a gente usa, homem, mulher, amigo, amante, perde um sentido. elas se tornam irrelevantes. A tragédia de Riobaldo é que ele vive no mundo das fronteiras. Ele precisa desesperadamente de um rótulo, de uma caixa para colocar o que ele sente. E nenhuma caixa serve. Ele se tortura por amar um homem, um jagunço. Mas a obra está sussurrando o tempo todo que a questão não é essa. A questão é que ele ama aquela alma. E essa alma, por acaso, habita aquele corpo que ele conhece como de Adorim. O gênero é um detalhe, quase um acidente, perto da magnitude da força que une os dois. Isso me faz pensar na figura do autor, Guimarães Rosa. Para colocar uma coisa dessas no papel, ele precisou de uma combinação muito rara de talentos. Sem dúvida. É preciso uma delicadeza absurda para descrever os sentimentos do Riobaldo sem ser piegas e, ao mesmo tempo, uma coragem. Uma coragem imensa. Totalmente. A delicadeza está na forma, né? A gente está dentro da cabeça confusa e apaixonada do Riobaldo. A gente sente a ternura nos mínimos detalhes. Um olhar que dura um segundo a mais. Um jeito de ajeitar o chapéu. Isso, a beleza que o Riobaldo vem de Adorim, mesmo no meio da sujeira. É uma sensibilidade quase microscópica. Ele descreve a alma de um jagunço com a precisão de um poeta. E a coragem. A coragem não é só por abordar o tema, que já seria um tabu enorme. Não. É a coragem de não dar respostas fáceis. Ele não julga o Riobaldo, ele não explica de Adorim. Ele só nos apresenta a profundidade daquilo e nos deixa lidar com o sentimento. E ele trata essa relação com uma seriedade, uma dignidade que eram revolucionárias. Não é um caso, um desvio. É uma experiência humana central, tão válida quanto qualquer outra. E ele coloca essa forma de amor no centro do épico. Exatamente, não é uma subtrama, é a trama. É um motor que move toda a jornada do Riobaldo. A bravura do Guimarães Rosa foi a de um explorador que se aventurou nos territórios mais complexos do coração humano, sem medo. E talvez a frase que sintetiza tudo isso, que consegue capturar essa complexidade na sua forma mais simples e devastadora, é a que o próprio Riobaldo nos dá. O amor é quando a gente mora um no outro. Ah, essa frase. Quando eu li isso, eu precisei parar e respirar. É de uma simplicidade que desarma. Junto, gostar de, morar. Morar implica habitar, ocupar o espaço, fazer dele seu lar. É onde você se sente seguro, onde você pode ser quem você é. É a sua geografia fundamental. Então, quando ele diz a gente mora um no outro, ele está dizendo que o espaço da sua existência, o seu eu, passou a ser o outro. Isso. Isso é mais do que um refúgio. Morar é onde você é. Sua identidade se define por aquele lugar. Então a identidade de Riobaldo se define por de Adorim. E a gente pode supor que a de Adorim se define por Riobaldo. É lindo e absolutamente assustador. Porque onde termina um e começa o outro? A fronteira do eu se dissolve. E essa é a ideia mais radical de amor que a obra propõe. Vai muito além de parceria. É uma interpenetração de identidades. De Adorim não é alguém que Riobaldo mama. De Adorim se torna o próprio território da alma dele. Ele pensa através de Adorim, ele age em função de Adorim. É uma fusão. Uma fusão total. E a obra nos provoca a pensar. O que resta de um indivíduo quando ele passa a ser habitado por outro de forma tão completa? É uma forma de amor que beira a aniquilação do eu. E talvez por isso seja tão poderosa e tão perigosa. Certo. Então, o que tudo isso significa? Depois de analisar esse amor como algo forjado na brutalidade, como uma força da alma, e como essa fusão de identidades, a gente chega na metáfora final que amarra tudo. Aqui arrepia. Aqui arrepia. O amor é o maior sertão que existe. Essa é a chave de ouro, porque durante o livro todo o sertão é esse lugar ambíguo, né? É o deserto geográfico real, perigoso. Cheio de plantas que matam,
de jagunços. Sim, mas é principalmente um espaço metafísico. O sertão é o palco dos grandes dilemas da vida. O bem e o mal, o Deus e o diabo, destino e livre-arbítrio. É um lugar sem mapa claro, onde a gente se perde para tentar se encontrar. Ah, então a sacada é que o amor não é o oásis no meio do sertão. Exatamente. Não é o refúgio seguro para onde a gente corre para escapar da dureza da vida. Exatamente. Essa é a virada de chave genial. O amor, nessa visão, não é a fuga do sertão da vida. O amor é o próprio sertão, só que na sua potência máxima. Uau! É a jornada mais vasta, misteriosa e desafiadora que um ser humano pode enfrentar. Um território selvagem a ser explorado, com suas próprias paisagens áridas de dúvida, suas veredas ocultas de alegria, seus perigos mortais de ciúme e suas belezas sublimes que fazem tudo valer a pena. Amar não é encontrar paz. Mar, para Guimarães Rosa, é embarcar na maior e mais perigosa de todas as travessias. Fazendo uma recapitulação rápida do nosso mergulho, a gente saiu de um amor que nasce da própria violência, forjado a fogo. Sim. Passamos por essa definição de força da alma, uma conexão tão profunda que ignora qualquer rótulo de gênero. Que ignora as convenções. Exploramos o que significa morar um no outro, essa fusão quase assustadora. E, finalmente, chegamos a essa ideia radical do amor não como um porto seguro, mas como o próprio campo de batalha e descoberta, o maior de todos os sertões. E o que eu acho mais fascinante é como essa análise, partindo de uma única obra, toca em algo universal. Ela nos mostra que talvez as formas mais profundas de conexão são justamente aquelas que não cabem em caixas, sabe? As que nos desafiam. As que nos parecem contraditórias, que nos desafiam. A história de Riobaldo e de Adorim vira um convite para a gente olhar para as nossas próprias conexões e perguntar: será que os rótulos que eu uso são suficientes? Será que eles não estão diminuindo algo que é, na sua essência, muito maior e mais selvagem? É uma ótima pergunta. E isso me deixa com um último pensamento, uma provocação. A análise diz que esse amor é sem fronteiras e, ao mesmo tempo, o define como o maior sertão. Certo. Se a gente aceitar essa premissa por um instante, que o amor, na sua forma mais verdadeira, é por natureza um território vasto, selvagem e sem limites, como o sertão, qual é então o sentido de todos os mapas, de todas as regras e cercas que nós, na nossa cultura, passamos tanto tempo tentando impor às nossas próprias conexões? Talvez a grande lição de Riobaldo seja essa: a única forma de viver o sertão do amor é aceitar a travessia, por mais perigosa que ela seja.